Olá, pessoal. Muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, ontem, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ontem o chat ficou um pouco travado aqui para a gente. Quando a gente encerrou, Blum desceu todas as perguntas. Então hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram ontem, tá? Que eu não respondi ontem, tá ok? Então vamos começar então com a primeira pergunta que ficou travada ontem e não desceu. Agora ela veio tudo para a gente de uma vez. Vamos lá. É regra que os projetos planetários tiveram início mais perto do centro da galáxia? Bom, é, porque né, a própria história da evolução das galáxias, né, elas têm basicamente essa estrutura, tá? Então as galáxias, quando elas se formam, elas são protogaláxias, elas passam por muitas mudanças ao longo dos bilhões de anos. Né? Quando nós começamos a olhar galáxias muito distantes pelo telescópio óptico do Hubble, a gente tira a fotografia, a gente vai começar a encontrar umas classes de galáxias que são elípticas, sabe? Galáxias elípticas, né? Porque elas são protogaláxias. Tem um objeto chamado quasar também, que ele é um pequeno objeto, mas são de uma energia gigantesca, que irradia uma energia do tamanho de uma galáxia, né? E eles estão a bilhões de anos-luz de distância. Isso mostra para os cientistas o que nós estamos vendo com idade de bilhões de anos atrás. Então, muitos desses objetos que parecem estranhos para nós, eles na verdade são protogaláxias. Né? O que significa isso? Galáxias na sua juventude, né? No início do universo, praticamente conhecido. Então, à medida que as galáxias vão envelhecendo, elas vão se transformando, elas vão passando, se tornando espiraladas. Tá? Essas configurações, elas demoram bilhões de anos para ter. Né? Então, praticamente, né, a nossa galáxia há 10 bilhões, 10 bilhões de anos atrás, ela não era do mesmo jeito que ela é agora. Ela podia ser mais elíptica. E com o passar do tempo, ela vai se estreitando e formando os braços espirais. Tá ok? E aí tem o núcleo dos braços espirais. Então, é muito difícil dizer como é que eram as coisas há 10, 12 bilhões de anos atrás. Se era núcleo, a gente não sabe o que era núcleo, né? Porque as coisas começam a mudar. Mas, assim, de primeira mão, de primeiro raciocínio, até é lógico pensar assim, tá? Professor, se uma estrela passar por uma supernova no centro da galáxia, poderá prejudicar vários sistemas solares próximos, já que estão mais próximos? Pode, pode. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Embora o núcleo galáctico, a gente fala que ele é bastante populoso em estrelas, mesmo assim as distâncias interestelares elas são muito grandes, tá? Elas são muito grandes, tá? Sobe a milhares de anos-luz. Você está me entendendo? Por exemplo, qual seria a distância segura, né, que um sistema solar deve ter de uma estrela em fase de supernova? Né? Segundo alguns pesquisadores, 10 anos-luz já é uma distância razoavelmente segura. Você está entendendo? Então, por exemplo, o nosso Sol, se a gente fizer uma vasculhação aí, qual estrela abaixo dessa distância poderia explodir uma supernova? Para nós é meio raro, a gente tem sorte. Certo? Por exemplo, essa estrela da constelação de Órion, né, que é uma gigante vermelha, que os cientistas acreditam que pode estar em fase de explosão de supernova. Né? Ela está a 50 anos-luz de distância. Então ela não vai nos afetar. Entendeu? Hã? É. Não é 50 mil anos-luz, não, 50 anos-luz mesmo. Tá? Bom, professor, qual a forma física dos seres superiores aos ETs que coordenam o Projeto Terra? Eles não precisam mais de corpos? Essa é uma boa pergunta e eu vou responder hoje, tá? Na aula de hoje. Os orbes
com civilizações mais primitivas estão na periferia da galáxia? O núcleo concentra as civilizações ascensionadas? Bom, não é via de regra isso também. Eu vou explicar para vocês por quê. Mesmo que os sistemas estelares lá sejam bem velhos, né, isso não significa que... Vamos pensar a nossa Terra. A nossa Terra está com 4 bilhões de anos. Tá? Quando resolveram utilizar a Terra para a horda humana aqui, foi há 40 mil anos atrás. Então, há 40 mil anos atrás, começou o primeiro projeto da Atlântida. Certo? Então, depois de praticamente assim, uns 6, 7 mil anos de história, a Atlântida entrou naquele colapso de final de ciclo. Até foi uma guerra, foi uma catástrofe geológica, e depois praticamente 2 mil anos de era de luz. E aí o projeto acaba. E aí começa do zero de novo o nosso projeto, né, há 8 mil anos atrás, na Idade da Pedra e tal. Então, essa regra pode ser a mesma para as estrelas do núcleo da galáxia, para mundos do núcleo galáctico, tá? Você não pode avaliar a idade, né, por ter civilizações avançadas lá. Toda civilização avançada vai embora do planeta. Ok? Isso é via de regra. O planeta não é aonde a gente mora, nem onde a gente nasceu. É isso que eu vou falar hoje na aula de hoje, tá? Vocês vão entender melhor essa história hoje. Professor, por que nos planos superiores os seres ainda estão segmentados por raça? Se eles são apenas energias e não possuem aparência, existe raça de espíritos? Vocês vão aprender hoje também. Tá? É uma boa pergunta. Vocês estão começando a raciocinar legal. Estou gostando disso. Tá? Professor, qual a importância dessa experiência terrestre se já somos deuses perfeitos? Bom, é só você riscar dessa sua pergunta a palavra perfeito. Tá? Perfeição é um conceito, né? Aprendizagem é uma coisa constante no universo. Todos nós estamos aprendendo, vivendo experiências novas. Tá? Basicamente isso. Ok? Mesmo os deuses precisam aprender. Porque seria muito chato, né? Você ser Deus e não ter porra nenhuma para fazer. Eu sou Deus, não preciso fazer mais nada. Chatice do cão, né? Por isso que talvez ele crie esse ponto universo para a gente se divertir. É um grande parque de diversões. Né? Deus é criador de parque de diversões. E ele mesmo vai se divertir depois. É igual eu quando era criança. Quando eu era criança, eu era de uma família muito pobre. Eu não tinha dinheiro para comprar brinquedos. Então o que nós fazíamos? Nós fazíamos nosso próprio brinquedo. Nós mesmo fazíamos carrinho de rolimã, buscava rolimã na oficina lá. Chegava na oficina de carro, né? Falava para o seu Zé, você não tem rolamento usado aí? A gente chamava de rolimã ainda, não era rolamento. Né? Tem aqui, tá? Dava os rolamentinhos para não ela usada, né? Fazia os carrinhos e descia a rua. Tudo de caixa, né? Eu tinha sorte que meu pai era marceneiro, né? Tinha máquina, tinha madeira, a gente fazia bem feitinho. E descia a rua. Tá. Então, é aquela velha história. Você cria o universo para você se divertir nesse universo. Né? É um conceito bastante interessante que uma vez um mestre chinês nos ensinou. Prof, por que nos planos superiores? Já paga essa pergunta, senão eu fico vendo a minha pergunta. Presta atenção aí, mulher. Ai, ai. Paga as duas perguntas de cima que eu já fiz. Hã? Prof, para os ETs construírem uma cidade astral imensa, não seria apenas clicar o botão? Não é tão simples clicar botão, cidadão. Vai ter que chamar arquiteto, pedreiro, azulejista, tudo. Não, é diferente. É mais fácil o processo de construção, claro, é mais fácil. Mas também não é uma coisa tão elementar, né? Qual o objetivo dessas organizações? Onde querem chegar? Aonde você quer chegar? Né? Aonde Deus quer chegar? Por que Deus fez tudo isso? Né? Por que Deus tinha mania de grandeza? Não podia criar uma galáxia só com meia dúzia de estrelas? Né?
Por que vai criar um universo com trilhões de galáxias? Cada galáxia com trilhões de sóis. É megalomaníaco esse cara. Né? Tem que botar no hospício. O senhor falou que nenhuma raça sai do seu planeta e viaja no espaço. Mas pergunto, intraterrenos são físicos e conseguem viajar no espaço? Correto? Mais ou menos. O Carlão está aqui, tem um intraterreno aqui que veio nos visitar hoje. Depois ele responde essa sua pergunta. A verdade, e a verdade verdadeira é que tudo são fases. Os intraterrenos, tá? Eles estão em corpos físicos. Eles têm mais abertura do que nós, mas também peronomútil. Não é assim que vocês pensam, não. Tá? Ok? Eles estão na era da luz, mas é o último estágio deles na matéria. Ok? É o último estágio da matéria. Já ouvi alguns esotéricos dizerem que existe uma colônia de humanos com corpos biológicos vivendo em Marte. O que o senhor acha? Não, eu duvido muito disso. Tá? Não tem colônia de humanos vivendo em Marte, debaixo da Terra, sabe? Lá não tem sentido. Tá? Não teria sentido. Né? Professor, conta um pouco como é visualmente esses planos superiores para sabermos um pouco também. Vou tentar, hoje eu vou falar alguma coisa. Professor, essa linha evolutiva kardecista de reino mineral, reino animal, reino hominal, não, está errado. Completamente errado e hoje vocês vão aprender. Eu vou falar diferente hoje. Professor, poderia nos dizer de raça, de que raça nós fazemos parte? Agora, né? Pegou, né? Né? Essa aula de hoje ela vai ser bem esclarecedora com relação a isso. Tá? Professor, já que estamos falando da federação, poderia falar mais algumas diretrizes da federação, além daquela de não intervenção em civilizações primitivas? Vamos falar hoje também. Hoje nós vamos falar da federação de uma forma legal. Professor, a macroconsciência dos Greys estão interligadas em nós individualizados? Ou apenas entre eles? Por enquanto, entre eles. Quando eles escolhem algum humano que está um pouco mais adiantado, eles podem se conectar também. Tá? Os Greys já passaram alguma experiência como humano ou nunca? Provavelmente é difícil dizer de toda a raça Grey. Certo? Alguns Greys podem até ter experimentado, tal, você está entendendo? Mas não dá para falar de toda a raça em si. Bilhões de anos atrás. Né? Bom, vamos entrar no nosso capítulo de hoje. Eu tenho certeza que muitas dessas perguntas que a gente ficou meio por cima, elas vão ficar esclarecidas, tá? Presta bem atenção na aula de hoje. A aula de hoje vocês nunca leram em livro nenhum. E não vão ler em livro nenhum. Tá? Principalmente nos livros kardecistas. Né? Porque as questões do Kardec, para aquela época, os espíritos não tinham como explicar para o Kardec as coisas. Certo? Era muito avançado para a época e os espíritos resolveram amenizar um pouco, entendeu? Já estava quebrando um monte de paradigma lá. Se falasse do jeito que eu falo hoje, internava todo mundo. Né, Isa? Então, apedrejar, tacar fogo. Se ele fala de ET no meio da história, então, é eterno, rapaz. Aí que incendeia mesmo, né? Então vamos lá. A primeira coisa que sempre as pessoas me perguntam é essa: professor, e Deus? Né? Onde está Deus nisso tudo? Né? Então, nas duas aulas de ontem, né, na primeira e na segunda, nós falamos um pouco sobre as dimensões materiais do universo, sobre o universo e tal. Ok? A formação das galáxias, tal, essa quantidade imensa de corpos celestiais. Bom, agora nós vamos substituir, nós vamos começar, presta atenção, aí vocês vão ver da onde todo mundo veio. Né, da onde todos os seres deste universo vieram. Tá? Então, vamos imaginar que no início de tudo, existia, né, uma fonte de energia
inteligente. Ó, energia inteligente. E essa energia, ela era uma única coisa, uma unidade. A única coisa que existia. Se nós, os cientistas, os físicos hoje, eles analisam tudo que existe no universo hoje, pode ser traduzida, tá? Por uma única equação simples, né, da relação energia-matéria. Tá? Einstein conseguiu, né, traduzir nessa pequena equação muita coisa interessante. Tá? Que tudo que existe no universo, que a gente chama de material, é energia. Tá ok? Né? E nós conseguimos desenvolver algumas ideias no nosso livro Física Quântica e Espiritualidade, onde a gente criou uma ideia de consciência, né, como sendo também uma forma de energia. Tá? A consciência é uma manifestação energética, ela é uma forma de energia também. A mesma coisa que a matéria é uma forma de energia condensada. Tá? A luz é uma forma de energia, certo? O calor é uma forma de energia, né? Certo? Tem energia elétrica, que é uma forma de energia potencial, energia cinética, energia de movimento. Tudo são formas de energia. Então, vamos pensar que no início do universo, antes do Big Bang, né, antes da criação de espaço, tempo e matéria, existia uma energia e uma grande inteligência. Os antigos chamaram esta grande e principal energia de Brahma. Os hindus chamavam de Brahma. Certo? Os chineses chamavam essa energia de Tai Chi. O grande Chi. Certo? Ok? Os israelenses, né? Os judeus chamaram, né, esta energia de não. Yavet. Traduzindo para o português, Jeová, né? Mas em termo hebraico é Yavet. Uhum. Certo? O que mais? O indiano é Brahma. O indiano é Brahma, o chinês é Tai Chi. Isso. Os muçulmanos chamam de Alá. Certo? Não, os cristãos é Yavet. Tá? Jesus era judeu. Vocês têm que aprender que Jesus era judeu. Né? Não é verdade? Então, né? É claro, se você for lá nos sumérios, babilônios mais antigos, né? Se você for lá no Egito, é outros nomes. Certo? Muito bem. Vai na grega, na Grécia, eles vão dar muitos, né? Bom, então, uma das questões fundamentais e interessantes de tudo isso, né, é que todas as correntes de pensamento no planeta, elas falam dessa energia criadora, dessa energia primordial, da seguinte maneira, presta atenção, ó. Os indianos
chamam de Brahman, né? E eles dizem que Brahma vai criar o universo e todas as coisas a partir de sua manifestação, dividindo-se de duas formas. Em Shiva e Shakti. Tá ok? Os chineses, eles dizem que o grande Qi se manifesta em Yang e Yin. Os judeus pegam o Yavet deles lá, né, e dizem: alright, a nossa ciência moderna hoje é fácil para vocês entenderem que tudo que existe na natureza é uma combinação de próton e elétron. Os 92 elementos da tabela periódica não passam de combinações de prótons e elétrons. Tem mais um elemento que é o nêutron na jogada, mas como uma explicação básica está legal. Né? Você está entendendo? É praticamente todos os povos antigos falando do mesmo princípio de um jeito peculiar da sua, vamos supor assim, característica dialética da época. Ok? Muito bem. Vocês vão ver onde eu quero chegar com tudo isso. Isso aqui são coisas muito primitivas. Tá? Agora vamos para o avançado mesmo.